Nos recolhamos num tempo em silêncio, na oração, também as crianças, rezemos no íntimo do nosso coração, peçamos ao Divino Espírito Santo que nos conceda o auxílio, o seu auxílio, para que compreendamos bem esta palavra e ela nos transforme segundo a vontade de Deus. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, celebramos hoje um dos aspectos importantíssimos da Páscoa, uma das características fortíssimas da Páscoa. Jesus ressuscitou, ficou 40 dias aparecendo e convivendo com os discípulos, com a sua igreja, e depois de 40 dias subiu aos céus, sentou à direita de Deus. Esse mistério grande, profundamente pascal, Páscoa significa passagem, ele veio, passou aqui por 33 anos, fez sua passagem voltando para junto do Pai. E hoje, celebrando este mistério da volta de Jesus para junto do Pai, a gente contempla com os olhos da fé quem é Jesus. E todas as vezes que nós alcançamos no zelo e na disciplina da oração, da meditação da palavra, todas as vezes que nós nos ocupamos a buscar compreender quem é Deus, da compreensão sobre quem é Deus, deriva também a compreensão límpida sobre quem somos nós. Toda pessoa que tem uma confusão grande na sua vida, na sua vocação, na sua missão, toda pessoa desacertada sobre sua vida, ela tem também uma compreensão desacertada sobre Deus. Quando fica claro sobre quem é Deus, necessariamente ficará claro sobre quem é você. Às vezes, gasta muito tempo e é preciso um bom investimento na terapia, na psicologia, para entender quem é você. Mas se você zelar na busca da compreensão sobre quem é Deus, você também encontrará você. E encontrará o outro. E saberá quem é o outro na sua vida. Vem comigo no Evangelho número 10 do seu folheto, Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Este ano nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, vamos ficar até novembro lendo o Evangelho de Mateus. E hoje a gente, exatamente na ascensão do Senhor, na sua volta para junto do Pai, hoje a gente lê a conclusão do Evangelho e depois continua nos domingos subsequentes a ler o Evangelho de Mateus. A cena é a conclusão do Evangelho, que tem consequências enormes para a nossa vida. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia. Leia. Ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Os 11 foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Duas notas. Jesus indicou para os discípulos irem para a Galileia através das mulheres que na madrugada do domingo da ressurreição, por ele mesmo e pelos anjos, disse às mulheres: ide contar aos meus irmãos que eles me verão na Galileia. No domingo da ressurreição, para as mulheres, Jesus apareceu, os anjos apareceram e chamou os discípulos para dirigirem-se para a Galileia. Segunda nota, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Que monte é esse?
toda a vida de Jesus é muito marcada pelas subidas ao monte. O monte é, por excelência, a figura do lugar da manifestação de Deus. Lá no monte, e nos muitos montes que Jesus subiu, tem 2 montes que estão intimamente associados a este monte da última visão que os discípulos têm de Jesus. Desse monte ele ascende, ele sobe aos céus. Primeiro é aquele monte da transfiguração, onde Jesus sobe com Pedro, Tiago e João, no caminho de Jerusalém, transfigura-se diante deles e conversa com Moisés e Elias. Esse monte, para confirmar aos discípulos que aquela visão dos discípulos se cumpriu. Ele morreu e ressuscitou. Mas tem um outro monte, que é o monte das tentações. O lugar da terceira tentação, um monte muito alto, onde o demônio, depois de tentar Jesus, se és filho de Deus, querendo pôr em crise a identidade de Jesus por causa da fome e da sede que Jesus passara fazendo jejum 40 dias e 40 noites no deserto, depois disso sentiu fome e sede, o demônio tenta Jesus: se és filho de Deus, transforma a pedra em pão, joga-te do alto que os anjos vão te proteger. Ou, na terceira tentação, leva Jesus num monte muito alto, mostra os reinos do mundo e sua glória e diz: se te prostrares em adoração diante de mim, tudo isso será teu, porque isso me foi dado. Então, a provocação do demônio, do diabo a Jesus, que também é a provocação permanente que a igreja vive, tentada a gastar toda a sua energia com os reinos deste mundo e sua glória. Esta é a mais pavorosa de todas as seduções para um cristão: gastar sua energia com os reinos deste mundo e a glória dos reinos deste mundo. Jesus sobe a esse monte, e neste monte há uma manifestação extraordinária de 2 realidades. Vamos lá? Versículo 17. Quando viram Jesus, leiam, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Preste atenção. Viram Jesus, prostraram-se e alguns duvidaram. O que significa este prostrar e o coração de alguns, ainda que prostrado, duvidando? O que significa isso? Primeira nota. Primeiro é que não espere ter todas as certezas da sua vida resolvido para seguir Jesus. Não espere. A fé não se baseia em certezas absolutas para seguir. A existência na carne, a existência nessa vida, nas tribulações, nas provações, nas dificuldades, esta vida vai ser sempre, sempre, sempre visitada por provocações, inquietações, inseguranças aqui dentro e aqui dentro, sempre. Não espere ter certezas absolutas para caminhar. Caminhe. Não permita que as dúvidas te impeçam de voltar para Galileia, o lugar do primeiro amor, o lugar do primeiro encontro com Jesus. Não permita que as dúvidas bloqueiem a sua caminhada na fé e te impeça sempre de voltar à Galileia, o lugar do primeiro encontro com Jesus, do primeiro amor. Não permita que as dúvidas impeçam você de subir ao monte. Suba. Para a teologia católica, subir ao monte significa todos os domingos de manhã ir à Santa Missa, ir à igreja. Não é à toa que em todas as igrejas no mundo é muito raro você ver uma igreja em que você não suba algum degrau para entrar nela ou para subir ao altar.
porque a igreja é figura do monte por excelência. Não permita que suas dúvidas te impeçam de subir e principalmente de prostrar-se. Se tiver certeza, proste-se. Se tiver dúvida, proste-se. Se tiver tudo claro e resolvido, se jogue em adoração. Se tiver com um monte de dúvidas e inquietações, se jogue em adoração. Mas não permita que as dúvidas te paralise. A dúvida é primeiro um sinal da graça da inteligência. A capacidade de questionar, de perguntar, é dom sobrenatural que Deus te deu, inteligência. Não é necessariamente ruim ter dúvida, mas é paralisante ser conduzido pela dúvida. Está claro? Está claro? Não espere ter certeza para caminhar na fé. O que adianta ir na igreja? Essa dúvida não resolve. Tem dúvida que os santos, os místicos, chamam de os tempos do silêncio de Deus, os tempos da secura de Deus. Tem dúvida que às vezes visita a alma, o coração, a mente da gente e passam anos atormentando até um dia que pá! Vem a luz. Mas não paralise sua vida por causa das dúvidas. Ao contrário, agradeça a Deus por você ter inteligência e capacidade de questionar. Jesus não passou 3 anos formando os discípulos numa lavagem cerebral, formando um monte de jumentinho nas escolas ideológicas de direita e de esquerda, e botando todo mundo vestindo do mesmo igual, comportando do mesmo modo, vestindo as mesmas roupas, os mesmos colares, as mesmas camisetas, e reproduzindo os mesmos chavões. Jesus não fundou uma igreja de fanáticos, de gente com lavagem cerebral. Ele não domesticou, não adestrou seguidores. Ele formou homens e mulheres livres, para em qualquer momento que quiserem questionar, questione, porque é graça ter inteligência. O problema é permitir que a dúvida te paralise. Aí é burrada sua e não de Deus. Essa é a questão fundamental. Qual é a dúvida, afinal de contas, que mais tomava conta dos discípulos? Olhe o lugar da dúvida na sua vida e como é que Deus lida com as suas dúvidas. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 18. Os discípulos prostrados, alguns duvidando. Versículo 18. Então Jesus aproximou-se e falou: brada. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Espere lá. Pronto. A dúvida minha e sua pode paralisar a minha e você, mas a nossa dúvida nunca colocará limite em Deus. Prostrados, com dúvida, e Jesus, de boa, tranquilo, se aproxima daqueles prostrados e com dúvida, se aproxima e fala. A minha dúvida e a sua não põe limite em Deus, põe limite em mim e em você, mas não nele. Isso é maravilhoso. Às vezes a minha dúvida e a sua dúvida pode ser inclusive um clamor nosso para que Deus se aproxime. Tenha coragem de apresentá-las a Deus. Fale das suas dúvidas com Deus. Não tenha medo das dúvidas, mas tenha medo de ser paralisado por elas. Está com certeza? Suba ao monte. Está com dúvida? Suba ao monte. Está com certeza? Proste-se e adore. Está com dúvida? Proste-se e adore. Jesus aproxima-se e diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Bento XVI diz que
Isto o demônio jamais poderá falar. Isto nenhum poderoso deste mundo jamais poderá dizer. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. No máximo, os poderosos deste mundo e o diabo poderão apenas mostrar os reinos deste mundo e sua glória e dizer: isso é meu. Mas dizer a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, somente Ele, Jesus, disse e dirá perpetuamente. Só a Ele pertence esse senhorio. Nós temos dúvida, mas Ele não. Porque afinal de contas foi no monte que o diabo quis colocar dúvida nele, dizendo: se és filho de Deus. E ele sobe ao monte para dizer: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Tudo, sobre tudo, eu sou o Senhor. Portanto, vírgula, versículo 19. Vamos, bradem. Ide e fazei discípulos meus todos os povos. Espere lá. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Aqui está o problema. Os discípulos não imaginavam que a missão deles era tão grande assim. Os discípulos tinham dúvida porque eles esperavam de Deus bem menos do que Deus tinha para dar. Repito. Os discípulos tinham dúvida porque eles queriam e esperavam de Deus bem menos do que aquilo que Deus tem para oferecer. A dúvida geralmente é fruto da pequenez de nossas expectativas. A dúvida, ela revela sempre o limite nosso e não de Deus. Vem comigo na primeira leitura para você ver a barbaridade da dúvida que ceifava os discípulos. Versículo 4, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem. Aqui relatando a última aparição de Jesus depois de 40 dias de ressuscitado, aparecendo a eles. O último encontro, durante uma refeição, deu-lhes esta ordem. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. Opa, qual promessa é essa? Essa promessa do Pai, da qual me ouvistes falar, corresponde às expectativas que vocês têm? O texto vai mostrar que não. Jesus falou de uma promessa. Os discípulos escutaram, alguns discípulos escutaram Jesus durante 3 anos, mas eles não corrigiram as expectativas que nutriam. Ficaram 3 anos escutando e seguindo Jesus, mas guardando aqui dentro: mas, se Ele é isso tudo, Ele vai fazer para mim o que eu quero. E o que eu quero é desse tamaninho. Vamos ver? Olha que tragédia. A promessa: João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Essa é a promessa. Então, enquanto Jesus está falando dessa promessa, então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: bradem. Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Senhor, é agora que vais restaurar o reino? Em Israel. Não é nem o reino de Israel, é o reino em Israel. É agora que o Senhor vai reunir só os judeus, seguidores dos 5 primeiros livros da Bíblia, frequentadores do templo de Jerusalém, que dão os dízimos e as ofertas e os sacrifícios no altar. É agora que o Senhor vai reunir essa turma, dar uma bênção poderosa sobre esses fiéis, e esses formarão o reino em Israel. É agora. Porque a promessa cultivada pelo povo do Antigo Testamento era que Deus iria dar uma bênção poderosa sobre os fiéis observadores do Antigo Testamento. O resto dos povos do mundo inteiro seriam ou eliminados ou subjugados como escravos de Israel. Iriam trabalhar como escravos para Israel.
Era esta a promessa que eles tinham. Eles dizem a Jesus, no último encontro com Jesus, é agora que vais restaurar o reino em Israel, é agora que o Senhor vai dar aquela bênção poderosa para nós, dominar o resto da cambada do mundo e a gente vai ser feliz para sempre, não tendo que ralar mais, porque a gente seguiu o Senhor 3 anos, é agora, desse tamaninho, a espera. Jesus diz assim, não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com sua própria autoridade. Mas, qual é o projeto de Deus? Leia. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas. Brada. Em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. E até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado aos céus à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que os seus olhos não podiam ver. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco que lhes disseram, brada, homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Homens da Galileia, para de ficar olhando para o céu. Vai ser testemunha de Jesus até os confins da terra, homens. Não, homens. Jesus não veio para fazer vocês um grupinho protegido e abençoado por Deus e o resto do mundo se lasque, homens. Não, homens. Volta ao Evangelho. Versículo 19. Depois de dizer, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, Jesus diz, portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Ide e fazei. A igreja recebe estes 2 verbos como comando, ide, que sugere um processo permanente de uma igreja missionária, uma igreja peregrina, uma igreja que vai ao encontro de todos os povos, e uma igreja que trabalha, como São José numa oficina. A igreja pega os homens e mulheres de todos os povos, traz para a igreja e dentro da igreja faz deles discípulos de Cristo. É um trabalho, é uma manufatura, é um trabalho artesanal, esculpir em cada um de nós, um discípulo, uma discípula do Senhor. A igreja não existe para fazer o que ela quer, a igreja não existe para fazer o que o povo que procura a igreja quer. Repito, a igreja não existe para fazer o que ela quer, a igreja não existe para fazer o que você quer. A igreja existe para fazer 2 coisas. Discípulos de Jesus, de 2 modos. Vamos ler? Batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Brada e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Aqui está a tragédia. Aqui está a tragédia. Nós não fazemos mais discípulos de Jesus. Nós só batizamos. Nós só cumprimos tradição cultural e religiosa de levar filho e neto para batizar na igreja. Só. Jesus não mandou batizar somente. Ele disse, ide fazei discípulos meus. Só se faz discípulo de Jesus por 2 modos. Batizando-os em nome da Trindade e ensinando-os a observar tudo o que Ele ordenou. Tudo o que Ele ordenou. A igreja não te batiza para você depois abrir a Bíblia e pegar e marcar as frases da Bíblia que você gosta e guiar sua vida pelas frases da Bíblia que você gosta.
A igreja existe para te batizar e te ensinar a observar tudo o que Cristo ordenou, e não só o que você gosta. Aqui está a tragédia. Porque de cada 10 que procuram a secretaria da paróquia para batizar um filho, o afilhado ou o neto, de cada 10, 8 ou 9, quando você começa a conversar com os pais, com os padrinhos, você tem que dizer: olha, antes de batizar seu filho, ou seu neto, ou seu afilhado, nós precisamos dar a vocês uma formação, te ensinar a observar aquilo que você que já é batizado, pai, mãe, padrinho, madrinha dessa criança, e que você não está observando. Nós precisamos primeiro ajustar sua vida de discípulo e discípulo para que você tenha autoridade de pedir à igreja que batize mais um. De cada 10, 8 ou 9. E quando a secretária ou o padre diz para a pessoa: olha, nós vamos ter, não dá para batizar no dia que você está querendo marcar aqui, até já contratou o salão, quem vai fazer a comida, a decoradora, o fotógrafo, já contratou tudo. O batismo, inclusive na igreja, é o último, porque isso não conta. Porque na cabeça o batismo é aquela enxovalhada do lixo do mundo. O batismo não é a consagração da criança a Deus nas águas. E ainda vem brigar, porque tem que ser no dia e na hora, porque já está tudo contratado e pago. E se não der aqui, procura outro padre, outra igreja, outro padre, outra igreja. E se não der, dá um dinheirinho para o padre, que aí cala o padre faz o que pedir. Aí compra o bicho. Pronto. O batismo, portanto, se tornou uma mera fantasia da cultura e da vaidade luxuosa do mundo, que não tem nada a ver com a discípula e discípulo que aprende com a igreja, aprende na igreja a observar tudo o que Cristo ordena. Isso é a consequência do batismo. E o mais assustador, na maioria das vezes, as avós, alguns avós, mas na maioria das vezes, as avós são as mais barraqueiras na secretaria. Como assim? Não vai batizar meu neto? As mais barraqueiras. Os maiores estragos que tem de discussão, de apelação, é da avó que acha que porque ela já deu tal dinheiro para a igreja, já doou o padre em tal coisa, já doou não sei o que para a igreja tem que dobrar-se e fazer no capricho dos vícios da vaidade dela. Se nós mais velhos, que somos os responsáveis pela transmissão da fé, chegamos a essa ignorância, imagine o resto. A tragédia que vai ser o resto de nós. A igreja precisa recuperar não o seu poder, mas a sua responsabilidade na transmissão da fé. A igreja precisa criar coragem de ser mal falada, mal afamada, de ser maltratada, de ser desprezada, mas de nós, a igreja, dormirmos com a consciência tranquila, dizendo: ele me procurou, ela me procurou, o que eu ofereci a ele, a ela, foi o que Cristo me ordenou, e não o que ela quer, e não o que eu, a igreja, quero. Porque a igreja não pode ser o capricho do padre, mas também não pode ser o capricho dos que procuram a igreja. Tem que ser o que Cristo ordena. O problema é que quando vira cultura, vira elemento da sociedade, das expressões da vaidade humana, aí perde a graça, perde a sacramentalidade. Irmã, irmão, hoje é dia de você voltar à sua Galileia. Lá onde você encontrou Jesus, provavelmente no dia do seu batismo, quando você era criança, seu pai, sua mãe, seu padrinho, sua madrinha te batizou. Hoje é dia de você voltar nas águas do seu batismo e, diante de Jesus também como os discípulos, apesar das dúvidas que te visitam e te habitam,
também você prostrar-se diante de Jesus, renovar no seu coração a coragem de segui-lo e dizer a Jesus que Ele tem toda a autoridade sobre você, sobre as suas certezas, e Ele tem toda a autoridade sobre as suas dúvidas, e Ele tem toda a autoridade sobre a igreja e sobre você, e você aceita que Ele venha esculpir em você, pelo ensino da igreja, ensina você a observar tudo o que Ele ordenou. Está claro? Está claro? Se você topar isso, a sentença é maravilhosa. Termina o evangelho, que jeito? Bradem. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Olha, se você topa isso, conta comigo até o fim do mundo, diz Jesus. Agora, se você topa a dúvida ou os caprichos viciosos da sua religião e tradição cultural, pode ir, vai. Quantos afiliadas você tem, e que você deu conta de batizar e não deu conta de transmitir a ele, a ela, a graça de conhecer Jesus? Essa também é uma pergunta séria. As mães, as avós dizem para mim: ah, padre, meu filho não quer mais ir à igreja, mas é um menino bom, agora está frequentando não sei o quê, mas é uma pessoa boa. Não é sobre humanismo que nós falamos, é sobre ser discípulo e discípulo de Jesus. A nossa discussão aqui, nossa tarefa aqui, não é formar um humanismo social para promover o bem-estar no mundo, porque isso tem um monte de pagão que nunca foi à igreja, mas que são pessoas humanas mais do que muitos batizados. Não é sobre isso. Tem gente ateu que nunca entrou em religião e igreja nenhuma e que são pessoas formidáveis do ponto de vista humano. Aqui a discussão é sobre ser discípulo e discípulo do Senhor. Tem diferença? Tem diferença? Tem? E a igreja não é uma fazedora de homens e mulheres para um humanismo do mundo bom. A igreja faz homens e mulheres discípulos do Senhor para a salvação eterna. E não para aqui. E não para aqui. Aqui é pouco para a igreja. A igreja cuida de projetar-te para o eterno. E não para ser gente boazinha aqui. Peça ao Senhor a graça de você aceitar que toda a autoridade dele se estabeleça sobre você, sem medo. Vai custar, vai dar trabalho. Vai ser um processo difícil também para a igreja. Mas devolver a autoridade que só Cristo deve ter sobre a igreja e sobre você e os seus batizados, não vai ser um caminho simples, não. Peça. Ele está com você até o fim do mundo, se você topar. Não tenha medo. Não tenha medo. Suas dúvidas, suas inseguranças, não põe limite em Deus. Amém? Não tenha medo. Incline a sua cabeça. Renove. Volte à alegria da fonte do seu batismo. Renove a alegria de ser batizada, batizado. Mas renove sua disposição em permitir que a igreja faça de você discípulo de Jesus, formando você na escola que te faz aprender tudo o que Cristo ordenou e não tudo o que você quer. O reino deste mundo ou o reininho de Israel, mas o reino de Deus, que é para todos os povos, que é para todas as criaturas do mundo e não só para um grupinho de protegidos, mas todos os povos da terra são chamados
a receber esta graça de vida e de salvação que Cristo e só Cristo pode dar. Peça essa graça para você e para o mundo, para a salvação do mundo. Peça esta graça. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus, Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós a água do amor. a água do amor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Vamos cantar. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco, estenda as mãos para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, No alto da cruz, no alto da o cruz, Senhor derramou o seu sangue o Senhor derramou seu sangue pela nossa salvação. pela nossa salvação. No Monte Calvário, No Monte Calvário, o Senhor deu sua vida o Senhor deu sua pela vida salvação do mundo. pela salvação do mundo. E hoje com os apóstolos, E hoje com os apóstolos, no alto de um monte, no alto de um monte, o Senhor manda a igreja o Senhor manda a igreja missionária missionária para a nossa salvação, para a nossa salvação, para batizar e ensinar. para batizar e ensinar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me liberta de tudo que me afasta de tudo que me da afasta comunhão, da comunhão, da observância, da observância, da obediência, da obediência, do ensino do Senhor do ensino do Senhor que a igreja transmite, que a igreja transmite para formar-me para formar discípulo do Senhor. discípulo do Senhor. Eu te entrego Eu te entrego as minhas dúvidas, as minhas dúvidas, as minhas certezas, as minhas certezas, as minhas fraquezas. as minhas fraquezas. O Senhor tem toda a autoridade O Senhor tem toda a autoridade sobre mim, sobre mim, sobre a minha vida. sobre a minha vida. Ninguém mais Ninguém mais tem a autoridade tem autoridade do Senhor do Senhor sobre mim. sobre mim. Eu acolho Eu acolho pelo batismo que eu recebi pelo batismo que eu recebi e pelo ensino da igreja. pelo ensino da igreja. Eu acolho Eu acolho a sua autoridade. a sua autoridade. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça
faça a sua oração acolhendo a autoridade de Jesus no céu, na terra, na sua vida, nas suas certezas, nas suas dúvidas. Acolha Jesus e declare Jesus único Senhor e Salvador da sua vida. Proclame Jesus único Senhor e Salvador da sua vida.